Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia privilegiado em que podemos contemplar a tua criação. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Ah, Senhor Deus, como é maravilhoso conhecer mais de Ti, conhecer os Teus ensinamentos. Fala conosco, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua Palavra que é viva e eficaz. Ministra em nossos corações, Pai amado. Enche esse ambiente com teu Santo Espírito e que nada nos distraia e nos tire o foco da leitura e da meditação. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, né? Vamos então fazer a leitura do capítulo 8. Diz assim a palavra: Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e ouvi granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Amém. Glória a Deus, né, por essa leitura. É forte, né, meu irmão e minha irmã? E eu lendo esse capítulo 8, né, eu entendo que o silêncio, as trombetas e o chamado ao arrependimento nos traz, né? Isso tudo é trazido
para os nossos dias. Essa é a reflexão que eu fiz em relação a esse capítulo. O silêncio, as trombetas, o chamado, né? O chamado ao arrependimento. A gente precisa prestar atenção para os nossos dias, né? O que isso tem a ver com os nossos dias. E esse capítulo nos leva a um momento de silêncio celestial, que antecede grandes juízos. Esse silêncio carrega uma mensagem poderosa para os nossos dias, a paciência de Deus. Ele espera, dando-nos tempo para refletir sobre nossas escolhas e o nosso relacionamento com Ele. Deus é tão maravilhoso que Ele espera, nos dando o tempo necessário para que a gente reflita sobre as coisas que escolhemos e sobre o nosso relacionamento com Ele. Essa pausa no céu é um lembrete de que antes de qualquer ação de Deus, existe a oportunidade para mudança e arrependimento. Só há mudança se houver arrependimento. Amém, meu irmão? As trombetas, elas soam, trazendo juízos que impactam a terra, o mar, as águas e os céus. Esses eventos não são apenas punições, mas convites ao arrependimento. Deus está mostrando que Ele tem poder sobre toda a sua criação e que nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Assim como as trombetas alertavam, né, o povo de Israel, hoje elas nos chamam a uma vida de santidade e obediência. Ainda dá tempo, meu irmão. Busque o Senhor, se arrependa. É só através do arrependimento que a gente consegue ver alguma mudança. Fale com o Senhor, se dobre aos pés dele, diga a ele o quanto você precisa dele. É isso que a gente aprende, que o Senhor, ele nos chama para uma vida de santidade e obediência, assim como lá as trombetas alertavam o povo de Israel. O nome absinto, que torna as águas amargas, simboliza as consequências amargas do pecado. Isso nos faz refletir sobre como nossas escolhas afetam não só a nossa vida, mas também aqueles ao nosso redor. O pecado não apenas nos separa de Deus, mas traz sofrimento e destruição. No entanto, meu irmão e minha irmã, mesmo em meio a esses juízos, vemos a graça de Deus. Ele limita os impactos, dando tempo para que as pessoas se voltem a Ele. A mensagem da águia, no final, por fim, quando a gente lê lá no final, a mensagem da águia que clama, né? Ai, 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 é um alerta para que não ignoremos os avisos de Deus. Deus é paciente, mas seu juízo é inevitável. Todos nós chegaremos à presença do Senhor para ser julgado. Deus é paciente, mas o seu juízo é inevitável. Hoje somos chamados a ouvir a sua voz, buscar arrependimento e confiar na sua graça. O tempo de silêncio e o toque das trombetas nos convida a mim e a você, meu irmão e minha irmã, a um compromisso mais profundo com Ele. Ainda há tempo. Se arrependa, se achegue ao Senhor, confesse seus pecados com todo o seu coração. Onde há arrependimento, há cura. E o resto, o Espírito de Deus vai mudando, vai trabalhando, porque é o Espírito Santo que nos orienta,
que nos direciona. O que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas? Porque quando a gente aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, quando a gente escolhe viver uma vida de obediência e santidade, a gente precisa entender que a vida não vai ser fácil. Ser cristão não é sinônimo de vida fácil. Ser cristão é abdicar de vontades, abrir mão dos desejos e procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ainda é tempo. Busque o arrependimento, busque o Senhor como único e suficiente Salvador em sua vida. Escolha obedecer e viver uma vida, buscar uma vida de santidade. E creia que o resto o Senhor fará. Ele vai te capacitando, Ele vai dirigindo a sua vida, Ele vai te ajudando, porque eu percebo que a diferença entre nós cristãos e o mundo é que nós passamos por aflições, passamos por situações difíceis, mas nós temos a presença do Senhor conosco. Ele está sempre do nosso lado. E no mundo não. Então a gente consegue passar por essas situações ruins com alegria no coração, com paz na alma, porque a gente sabe que o Senhor é conosco. Amém, irmãos? Essa foi a meditação, a reflexão que eu fiz desse capítulo. Eu espero sinceramente que tenha falado ao seu coração, porque fala muito ao meu, cada capítulo que eu leio, cada passagem que eu leio, que eu medito. Vamos orar, agradecendo a leitura e a meditação. Pai querido e Pai amado, obrigada por nos mostrar o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor é paciente. Ah, Senhor, eu agradeço muito por sua paciência. Eu agradeço porque o Senhor nos dá tempo para o arrependimento, nos dá tempo para que nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor de todo o coração. Que a gente entenda isso e que faça isso quanto antes. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor fortaleça o meu relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, e que o Senhor, e que eu e meus irmãos permaneçamos firmes em meio a qualquer dificuldade, a qualquer tentação. Nos dê sabedoria, Pai amado, nos dê sabedoria para discernir os seus avisos, que o Senhor mostre em nossas vidas e nos dê coragem para responder com obediência e fé, que a gente tenha discernimento para entender os seus avisos. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, mostra o caminho que devemos seguir. Essa é a oração que eu faço, agradecendo pelo teu imenso amor, Pai, por tua paciência, que o Senhor nos dirija sempre, que o Senhor nos oriente sempre, que o teu Santo Espírito seja o principal a nos mover em direção a ti, que a gente não foque nas circunstâncias, que a gente foque na cruz, que a gente foque no alto, que a gente entenda que aqui estamos de passagem, que a nossa morada definitiva é ao teu lado, Pai amado. Essa é a oração que eu faço. Nos mantém firme, Pai, que a gente persevere, que a gente não dê vazão às nossas vontades e os nossos desejos, que a gente entenda que viver com o Senhor, viver o teu evangelho é abrir mão do mundo, é viver na contramão do mundo, te agradando, fazendo aquilo que te agrada,
Que a gente busque agradar a Ti, não ao homem. Essa é a oração que eu faço, por amor a Ti. Obrigada por nos amar tanto, Senhor Deus. Eu oro com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.